Cara, fala para mim como é que funciona na prática esse trabalho de revisar livro dos outros. Assim, essa coisa de você fazer uma leitura crítica e profissional, pode chamar de leitura profissional, é isso? Eu acho que dá para encaixar como leitura profissional, até porque eu me posiciono profissionalmente, tem CNPJ, tem contrato e tem uma plataforma só para comprar. Então não tem como ser Certo. mais profissional que isso. Aham. E o que traz a profissionalidade? É o feedback de uma forma profissional, por assim dizer, na qual você vai levantar pontos negativos e positivos, da onde o seu texto pode melhorar, aonde ele foi muito bem, e também soluções para que aquilo seja resolvido do seu ponto de vista com a sua expertise. Então não é só porque foi comigo que é a palavra final, mas passando comigo é um ponto de vista que você pode colocar. Não só para levantar sim ou não, mas também para solucionar aquilo. Que não adianta nada chegar com um problema e não saber a solução. Mas até onde que você entra no texto da pessoa e interfere de fato no texto da pessoa? Essa é uma pergunta muito de autor, sabe? Eu estou perguntando muito como escritor, assim. Até onde você vai interferir no meu texto para além de uma correção gramatical, por exemplo? Eu não vou interferir nada no texto da pessoa. Eu vou sugestionar algo que eu notei. Então, eu olho estrutura, tem começo, meio e fim, se faz sentido, se não faz sentido, se está faltando alguma coisa no enredo. Por exemplo, o ato 2 foi muito rápido, e aí você não tem um desenvolvimento de personagem. Então, você fala, olha, aqui faltou um pedacinho para que complemente. Ou Uhum. então, ao final, tá, beleza, só que assim, é esperado algo a mais após. Então, foi uma solução muito mágica. Precisa rever isso daqui para ver se realmente você quer que deixe assim. O começo está um pouco estranho. Pensa assim, personagens que podem ser aprofundados. Olha, esse personagem aqui, ele apareceu muito pouco e teve uma grande mudança na história por causa dele. Então, é legal que ele esteja um pouco mais trabalhado para que não simplesmente seja uma pessoa aleatória que salvou o dia. E eu vou falando desses pequenos pontos, falhas na trama, desenvolvimento, personagem. E claro, se o autor quiser algo em específico, também é possível. Bom, talvez esteja assistindo a gente aqui alguém que nunca tenha passado o texto por uma revisão. Então, uma revisão ortográfica, quando você manda o seu texto para um revisor, geralmente a pessoa te devolve um arquivo editável ali do Word, alguma coisa assim, com os balãozinhos puxando com as correções sugeridas. Quando você fala de pontuar as coisas no texto, essas intervenções ou sugestões, como você falou, estruturais do texto, como que você apresenta isso para o autor? Como é uma reunião que você trata ponto por ponto ou você faz um documento? Como que isso é entregue? É dividido em 3 pontos. Primeiro, eu faço um arquivo no Doc ou Word com comentários. Eu deixo todos os comentários pertinentes ali, seja de uma parte ortográfica que eu vi que é possível modificar, ou seja de alguma coisa relacionada à estrutura, algum questionamento. Geralmente, no documento, são só os pontos a trabalhar. Fora isso, eu entrego um relatório com todos os pontos positivos e negativos, o porquê das coisas que foram colocadas lá, como que aquilo interfere, por que interfere, e também cedo um encontro aí, uma reunião, mais ou menos 1 hora no máximo, para a gente conversar sobre os temas da leitura crítica e como que você pode trabalhar eles, caso o autor queira modificar. Nessa reunião, então, você consegue tratar de todo. E existe a possibilidade de uma defesa do autor, assim, tipo, você se apresenta um ponto, mas eu tenho um contra-argumento ao que você falou e quero debater isso com você para que a gente consiga analisar se aquilo continua fazendo sentido ou não. Tem essa conversa? Não só existe, como já aconteceu de autores questionarem por que eu levantei aquele ponto. Eu falo, me coloca na posição como alguém que simplesmente encontrou o seu livro, comprou e está lendo. Então, é um questionamento que eu faria. E às vezes, você lê um livro e não gostou ou se incomodou com alguma coisa, não sabe o que é. Então, essa visão da leitura crítica levanta os pontos que autores podem pegar, dado a experiência que você tem aí no desenvolvimento de roteiros de escrita. Quando o autor rebate esse posicionamento, aí eu converso com ele, olha, então, ou você trabalha melhor isso, uma reescrita, ou você faz uma propaganda para compensar esse ponto aqui e a pessoa não se pegar de surpresa. Ele pode colocar um material extra, algo na orelha do livro, ele pode fazer postagens na rede social explicando e chamando aquilo. Então, geralmente, como hoje o autor vende muito pela internet, quem se interessar pela internet já vai ter aquele ponto lá
alinhado com o que está no texto, e ele economiza aí uma reescrita. Já aconteceu de você mudar de ideia sobre um posicionamento seu? Olha, dificilmente eu fui e li novamente o texto do autor mais uma vez, mas não me recordo de eu ver uma mudança de ideia. Claro que é sempre abertura, mas geralmente quando a pessoa contratou a leitura crítica comigo, ela não recontrata a leitura mais uma vez. Mas se ela recontratasse, aí eu recolocaria alguma posição minha Não, ali. não, eu digo nessa conversa mesmo, nessa defesa do Na autor, defesa de argumento? A né? defesa de argumento faz todo sentido. Eu falei, olha, realmente agora está explicado, eu entendi o porquê e tal, mas a forma como apresenta não pegou desse jeito. Aí eu deixo para o autor decidir ou não. Ô Diogo, como é que contrata um cara como você? Que tipo de arquivo eu preciso mandar para você e como é que você garante confidencialidade daquilo ali que eu estou colocando na tua mão, que nem foi publicado ainda, né? Eu coloco os meus serviços disponíveis numa plataforma, igual uma Hotmart, por exemplo, que você contrata um serviço e lá vai ficar todos esses arquivos salvos para você adquirir, aliás, você baixar e rever por tempo limitado. Uma vez que você faz o pagamento, vai estar sempre disponível assim que eu subir. Tem um contrato no qual eu falo que é confidencial, que eu não vou abrir mão daquilo e que eu só vou expor que eu passei a leitura aqui se houver permissão. Também existe uma conversa inicial que pode ser feita para que tudo seja alinhado, seja adicionado, retirado do contrato, e a confidencialidade está toda lá. Para contratar, pode entrar em contato com rede social ou pelo site, também leva direto para esse link. Eu sempre mando o link para a pessoa comprar por lá, que está tudo alinhado e o contrato está tudo feitinho. Você fez a revisão do Oratório de Ruth Almada, que foi meu livro de estreia, né? Livro solo de estreia. E você fez, aliás, nem foi revisão, né? Você fez uma leitura crítica mesmo. Eu, como autor, cada vez menos sinto a necessidade de ter um revisor ortográfico pessoa. Hoje em dia eu consigo usar muito bem inteligência artificial e ferramentas digitais para que eu consiga eliminar esse tipo de erro que fatalmente vai acontecer. Eu fatalmente vou escrever errado uma palavra, vou errar uma concordância. E aí tem ferramentas muito afiadas de inteligência artificial que resolvem isso. A única coisa que hoje eu não consigo resolver ainda, e talvez por pouco tempo, ou talvez nunca se resolva, mas é a questão de que precisa ainda de um olhar humano a respeito da história. A leitura crítica é uma visão a respeito da história ou é a respeito do texto? A leitura crítica, ela também pode incluir uma visão a respeito do texto. Você usa palavras muito longas, palavras que às vezes está mais difícil de ter no dia a dia da pessoa, ou algum errinho ali que na leitura vai me incomodar, eu acabo pontuando. Mas o foco da leitura crítica é justamente o contato pessoal. O livro é escrito para pessoas, então você tem que pensar em pessoas. E é essa visão que eu trago como leitor na hora que eu vou te entregar o feedback. E qualquer inteligência artificial vai poder te dar um feedback semelhante, às vezes, à leitura crítica. Você coloca lá o seu texto, quais os pontos positivos e negativos do meu livro. Vai ter alguns pontos técnicos ali que ela vai colocar, mas o feedback que ela vai te dar e como melhorar é caso a caso. E também a experiência de alguém que está publicando e trabalhando com livros vai te dar uma visão de como você pode arriscar dentro de uma técnica que está funcionando há um bom tempo aí no mercado. E como é que ficam as questões estilísticas do texto? Porque você tem as suas preferências de leitura, você tem o tipo de ritmo, de narrativa, de estilo de escrita que te agradam, e tem aqueles que não te agradam, porque você é uma pessoa. Pessoas são assim. Como que você separa aquilo que você enxerga de nocivo daquilo que você não gosta? Como é que você faz essa divisão? Essa foi uma das maiores dificuldades que eu tive para trabalhar avaliando o texto de outras pessoas. Uhum, Mesmo quando eu fazia avaliação de texto para editora e antes de leitura crítica também, era complicado você saber que o cara não escrevia igual você escreve, mas você tem que aceitar que aquilo também funciona. uhum. Para isso, tem alguns livros, alguns estudos, algumas palestras que eu já assisti que falam sobre comunicação e leitura. Então você sabe o que hoje tem de estudo que o cérebro humano aceita melhor, o que funciona mais numa leitura dinâmica de um texto.
Hoje as redes sociais estão aí, você vê as pessoas querendo assistir mais vídeos curtos e lendo menos textos. Logo, é muito mais inteligente para o autor usar parágrafos curtos do que um parágrafo muito longo. Ele usar palavras mais curtas do que uma palavra muito extensa. Isso tudo É. faz diferença, entre outros vários fatores. Então, eu somo isso no texto do autor e falo, olha, esse aqui é estilo de escrita seu, porque pode ser melhorado em tal ponto, caso você deseje. Fica a cabo do autor manter o estilo de escrita ou tentar melhorar numa revisão, mas você vê vários cursos aí sobre escrita criativa falando desses pequenos detalhes aí também, e eles são uma parte que eu me baseio junto no estudo. Mas se o autor insistir no próprio estilo, que vamos supor que seja prolixo demais ou rebuscado demais, você vai manter aquilo ali? Você vai dizer para ele, ó, seria melhor, mais palatável se fosse de outra forma, mas tudo bem escrever dentro desse estilo? Como é que fica esse diálogo aí com a É, pessoa que está te contratando para fazer uma análise crítica? eu sempre coloco como sugestão, defendo o meu ponto e dou total liberdade. Assim como eu sou um artista, na hora de escrever os meus livros, eu entendo a visão artística da outra pessoa. Vou pegar aí o oratório de Ruth Almada, ele usa bastante palavras diversas que eu mesmo tive que, às vezes, estar atrás de um dicionário para saber o que ela significava, porque não estava inserido no meu dia a dia. Mas não quer dizer que atrapalhe o livro. Porém, eu já conhecia você, eu sabia que se eu falasse, olha, essas palavras que você usou, pode levantar algumas reclamações de algumas pessoas. Mas eu sabia que você não iria se importar com isso e não teria. Então, eu excluí do seu relatório porque eu já conhecia a resposta. Eu tinha até conversado sobre isso anteriormente. Mas com uma pessoa que eu não conheço, eu levantaria também esse ponto. Aí ficaria a cabo dela. Pô, será que eu coloco? Será que eu não coloco? No próprio caso do oratório, eu levantei um questionamento, porque oratório não é uma coisa que está muita gente acostumado fora, assim, cidades mais interioranas. Eu até sugeri para você, olha, explica numa da pé, numa contracapa, o que é um oratório, antes da pessoa começar a ler, que é uma palavra que se repete muito, é um cenário, se você for ver, até pode ser considerado um personagem do livro, mas, às vezes, a pessoa tem que colocar no imaginário dela, procurar referência para saber o que é um oratório. Minha avó tinha um oratório em casa, na casa que ela tinha lá, ainda que era estrada de terra. Agora não tem Uhum. mais. Sim. Pelo menos na cidade é mais difícil você encontrar oratórios assim. Mas fica a cabo de você, se aceitou ou não, se quis ou não quis. Mas sempre sugestão e sempre defendendo o porquê. Se a pessoa quer ficar, não quer ficar, eu não tenho nada contra. A leitura crítica, ela tem um sigilo para que eu não fale, olha, não feche mais plano de tal, porque eu sugeri, ele não aceitou, e a pessoa também não precisa falar, olha, eu fiz plano de tal, ele falou que ia mudar isso, eu não mudei. Ponto final, e todo mundo sai feliz. Mas o relatório está lá para saber todo o parecer. A gente escreve muito sobre o que nós somos, né, o que nós vivemos. E você falou aí, você apontou essa questão do oratório no meu livro, a palavra oratório especificamente, que para mim, né, eu sou mineiro, moro no centro-oeste do estado, e oratório é uma coisa que assim, existe na minha vida, é palpável, é o mundo real, é igual fogão e geladeira. Só que pode ser, tem razão aí, né? Você pode se deparar com um leitor que está longe demais da cultura mineira e não entende essa questão tão intrínseca que é o ter um oratório em casa igual tem um móvel em casa. Faz parte da leitura crítica também essa expansão, essa visão além do alcance do autor, assim, porque o que você me entregou foi uma visão que eu não estava tendo naquele momento, é isso? É. Chega uma hora que você tem que deixar a parte de amizade, de autor, algoritmo de lado, e ter uma visão fria, mais crítica mesmo, que é o nome do Uhum. produto. Então você tem que se colocar em lugares em que o seu livro, olhando como se o seu livro alcançasse todo o Brasil, pelo menos todo o Brasil. Vou falar Sim. uma visão mundial, porque aí está além do que eu consigo entregar hoje, mas pelo menos no Uhum. Brasil é uma coisa que eu busco. Então, talvez uma palavra que seja comum interiorana em Minas Gerais não seja comum no interior do Rio, por exemplo. E aí você Uhum. fala, tem que ter uma nota de rodapé falando o que aquilo significa, ou pelo menos ela sendo em itálico para saber que é uma fala específica dali e não uma fala para todo mundo. Mas existe alguns pequenos detalhes e pontos que são exclusivamente de certos lugares de vários Brasis que tem dentro do Brasil. Então a gente tem que saber recolocar isso daí. Eu fiz uma leitura para um outro ponto, que ele era do interior, se não me engano, do Mato Grosso,
E ele colocou uma expressão que eu não entendi. Eu falei, olha, eu não entendi essa expressão. Não sei se você colocou certo, se você colocou errado. Ele falou, não, aqui todo mundo fala. Eu falei, então coloca uma rota de rodapé, fora daí talvez nem todo mundo fale. E os temas sensíveis, Diogo? Hoje em dia, tema sensível é uma coisa que as pessoas prestam muito mais atenção do que o plot da história em si, né? O enredo acaba ficando em segundo plano e a temática do livro acaba sendo mais relevante em alguns aspectos ou em alguns nichos. Então, você ter uma personagem com uma determinada representatividade acaba sendo mais relevante do que você ter uma história que seja boa o bastante. Você ter uma personagem homossexual, por exemplo, acaba sendo mais importante ou chama mais atenção do que ter uma história boa envolvendo uma personagem homossexual. Com temas sensíveis, como que um revisor, um leitor crítico lida para pontuar as coisas e como é que você apresenta isso para a pessoa? Você identifica primeiro se ela quer dar atenção àquilo ou não? Como você lida com isso? Antes de tudo, eu olho se o personagem no qual está passando por essa situação existe um certo destaque e se ele é colocado lá por algum motivo específico, dado esse destaque dele. Se isso for feito, eu converso com a pessoa, olha, aqui nesse ponto, se você quer dar esse ênfase, a gente tem que passar para alguém que tenha lugar de fala, alguém que queira colocar, alguém que possa se incomodar. Se tem uma cena muito forte, assim, uma cena de sangue, muito pesada, aí o pessoal coloca um aviso lá, o pessoal coloca hoje que é gatilho de violência, mas na verdade é para maiores de 18 anos, abrange aí cenas de violência e sexo segundo a lei. Mas na rede social é muito comum você ver, olha, alerta de gatilho, olha, tal, leitura sensível para quem é assim acessado. Se o autor não se incomoda, não levanta. Se eu vejo uma cena na qual eu entendo que seja passível de passar para alguém, eu falo, olha, se você quiser passar para um leitor sensível aqui, passe, se você não se importar, tudo bem. Mas, em geral, vou pegar o próprio caso do Oratório, que tem um personagem lá que alguns podem chegar com uma certa representatividade, mas, ao meu ver, ele é um personagem que está cultuado ali apenas para fazer o papel dele. E é um papel importante na trama. Você, em Sim. nenhum momento, levanta essa bandeira de defesa para o personagem ou para a religião dele, justamente para dar esse ênfase. Ele só faz a trama girar. Então, eu não vejo por que colocar uma leitura sensível em algo que não foi exposto justamente para isso. Muita gente usa a arte e a escrita para poder criticar formas sociais. E não está errado. Vem sendo assim há muito e muito tempo. Mas se o seu Concordo. livro não tem esse objetivo, não tem por que eu levantar. Agora, se a pessoa Uhum. falar para mim, ou eu vejo livros igual eu já peguei, que realmente são de cabo a rabo uma crítica social a alguma coisa, aí eu falo para ele procurar alguém que seja mais especializado para isso, mas também avalie a trama, deixando esse ponto de pé. Então você consegue manter a sua análise crítica a respeito da obra pelo viés de mercado, pelo viés da obra, pela construção daquele produto, mas você entende também que a leitura sensível daquele tema não te compete e aí você invoca outra pessoa para te ajudar nessa leitura, é isso? E se for o caso, a pessoa quiser manter comigo, eu entro em contato com alguns outros autores ou outros leitores em referência a essa questão do gatilho, que é muito comum quando eu estou fazendo mentoria. Quando eu Uhum. faço mentoria de escrita para os autores, eles falam, olha, eu queria escrever sobre tal tema, ou eu vejo que ele levantou tal tema, e não sabe como, e não está dentro da minha alçada de experiência, eu busco pessoas que possam complementar, porque esse é o grande diferencial de uma leitura crítica para uma mentoria. A mentoria é te conectar com pessoas que vão fazer o seu livro acontecer de forma melhor. E a leitura Boa. crítica é só uma aperfeiçoação do texto. Entendi. Então esse personagem da minha história que você citou, que é o Pai Pedro, né? Ele é dono de uma loja de artigos religiosos e ele é de uma religião de matriz africana. A história e a inserção do personagem na história e a função do personagem na história não é sobre a religião dele, né? Não é sobre a experiência, a vivência de raça dele, de ser negro, não é sobre a religião dele.
Então, eu não precisei de nenhum artifício técnico bastante que fosse me colocar em dúvida em relação àquilo. Mas se fosse o caso, então, o que você está dizendo é que você iria me sugerir que essa leitura fosse feita também, pelo menos essas partes específicas, por uma pessoa que estivesse dentro desse lugar de fala. É isso que você está dizendo? Isso, exatamente. Vamos supor que o seu personagem, o Pai Pedro, fizesse alguma coisa ritualística ali dentro da religião dele, ou que ele questionasse alguma coisa dado a raça dele, que ele já passou de vida. Aí, nesses pontos, pegaria essa cena, mandaria para alguém ler apenas essa cena para a gente complementar. Não necessariamente você precisa correr atrás de uma pessoa para ler o texto inteiro. Se eu entender que a cena, dentro do contexto, não atrapalha o anterior e o posterior, eu mando só a cena para a pessoa. Ah, tá. Diferente Então, da obra inteira. na verdade, não passa, você não está passando o meu texto integral para outra pessoa ler. Não. Você está passando aquela cena que você enxerga como problemática para a pessoa fazer uma análise sensível dela, é isso? Isso, eu falo, converso com o autor, peço essa autorização e passo uma pessoa para fazer essa análise da cena. Porque também, se for para ler o livro inteiro, aí a pessoa ou contrata outro leitor sensível, ou então ela paga novamente para fazer mais uma leitura com outra pessoa. Mas eu garanti para ela a entrega da leitura no prazo, e aí eu tenho que conversar também pelo sigilo se eu posso passar aquilo adiante ou não. Quando o leitor não está afim de uma leitura sensível, quando o autor não está afim de uma leitura sensível, ou porque ele não se importa com essa questão, ou porque ele acha que é irrelevante, ou porque ele quer, sei lá, com a obra dele, justamente cutucar algo que é sensível. Então ele não quer tirar aquilo do texto. Mas você, a fazer a leitura crítica, você identifica esses pontos que podem ser potencialmente problemáticos. Você expõe isso para o autor, mesmo que previamente ele tenha te dito que não se importa com aquilo? Se ele me falou com antecedência que não se importa, eu não exponho, simplesmente coloco. E analiso a estrutura do enredo, que é o foco principal da leitura. Agora, se ele não me falou e eu identifico isso, eu pergunto: olha, você colocou isso aqui para cutucar? Que cutucar certos tipos de pessoas que fazem esse levantamento também é uma forma de se militar, assim, por exemplo, o livro diz que você ser um ativista, só que o contrário, questionando o que o pessoal já faz. Então, eu coloco: ó, se você colocar isso aqui, você também vai ser visto dessa forma. Se você não colocar, nem assim. E a gente procura um caminho aí, um meio termo, caso o autor esteja aberto a conversar. Vou te fazer uma pergunta bem difícil agora, cara. Alguns autores escrevem livros para panfletar ideias. E isso é uma coisa perfeitamente cabível na arte. A arte sempre foi usada para panfletar ideias, sobretudo ideias revolucionárias que rompem com o status quo e o mainstream, né? Então, a arte, ela serve muito bem a isso. Quando você analisa um livro, que é obviamente uma panfletagem de qualquer coisa, tá? De qualquer ideia, seja uma ideia de esquerda ou de direita ou de qualquer coisa. Ele é um livro, uma história panfletária. Você analisa aquilo como uma panfletagem ou você questiona aquilo como obra literária? Quando você vai apontar suas observações lá, você está olhando só para o enredo, para aquele livro como um todo, ou para a intenção do autor em panfletar aquela ideia? Se a gente falar de olhar o enredo em si, a gente procura também um tema principal da história. Também ajuda o leitor a fazer uma propaganda e saber aonde distribuir o livro dele. Eu acredito que não tenho como você separar muito bem as coisas. Mas a minha análise não vai ser em cima dessa panfletagem, se está certo ou errado, se vai atingir bem, se não vai atingir bem. A questão minha é em questão da estrutura. Às vezes uma estrutura bem formada vai passar melhor a mensagem, seja ela qual for, do que apenas uma grande, como é que eu posso falar? Uma grande repetição daquilo que a gente vê em rede social. Vou dar um exemplo de um livro que eu já peguei, um livro grande que falava sobre abuso, que falava sobre temas que envolviam prisão, temas que envolviam tortura psicológica, e no final muito assemelhado a regimes militares. Só que a pessoa deu tanto ênfase a isso que ficou com furos na história. Eu falei para ela: olha, senti falta de aprofundamento dos personagens, falta de desenvolvimento de trama. O livro tinha umas 200 páginas, mas você conseguia tirar 150
e ainda assim manter uma história que faltava. Então, eu sempre faço essa subtração. Quanto que eu consigo tirar do seu texto para que a história se mantenha? Se isso for maior que 30%, 40%, você não tem uma história. Você tem que ser só um complemento aí. O contrário acontece também quando você pega um autor tipo eu, assim, que não levanta uma bandeira de forma nenhuma, pelo menos não com as histórias. Você identifica e sugere pontos em que poderia ser enriquecido o personagem se ele levantasse aquela bandeira naquele momento? Se for um pedido do autor, sim. Mas eu, como leitor crítico, eu entendo que o seu livro, o principal fato dele é entretenimento. Então, para entretenimento, ele atende. Ok. Agora, se você fala para mim, olha, eu queria trazer isso aqui para levantar pontos, por exemplo, falar, vamos pegar um tema que não é polêmico, que ninguém fala, por exemplo, é o casal se mudou, eu queria falar qual a dificuldade e o empecilho que as pessoas colocam, a corretora, na hora de você comprar uma casa, ou endividamento bancário e tudo mais. E aí a gente consegue aprofundar isso trabalhando junto à obra. Olha, toda vez que eles iam dormir, eles lembravam disso, ou uma forma de assustar também, coloca uma passagem a mais, que foi assustar, falando dessas contas, falando da mudança e tudo mais. Como se eu Entendi. não tinha nenhum tema específico, era eu, pelo menos, enxerguei mais como entretenimento do terror, não tem por que levantar. Mas se você questionar, para onde é que a gente consegue trabalhar? É possível apontar também os aprofundamentos. Eu devo concluir, então, que a melhor coisa que o autor faz ao iniciar esse trabalho com você é tentar expor o máximo de detalhes possível a respeito da intenção dele com aquele livro, para que você consiga orientar e já fazer a leitura com isso em mente, certo? Isso. Existe a pessoa que ela quer uma leitura crítica para que encoraje ela, às vezes você tem tudo que precisa para lançar o seu livro, mas falta alguém para falar, olha, tá bem, segue lá. Então, esse pedacinho a mais para complementar a sua coragem, vem com uma leitura crítica. Existe aquela pessoa que está sempre procurando se aperfeiçoar, e às vezes ela precisa conversar com alguém para saber os pontos que ela pode trabalhar, tanto nesse quanto nos próximos livros. E tem também essa questão que a pessoa quer que a obra dela seja mais complexa, e geralmente, antes de começar a leitura, ela já me passa tudo isso que ela procura. Diogo, eu contrato um personal trainer porque eu não tenho disciplina para treinar. Faz sentido existir um profissional? Você pensa em ser esse profissional, prestar esse tipo de serviço, que é o que vai acompanhar a escrita do autor? Você vai pegar do embrião da história até o final dela? Esse profissional existe? Existe, eu me baseei em algumas pessoas que já fazem esse trabalho e eu, por exemplo, ofereço a mentoria de escrita. E a Mentoria de escrita. mentoria de escrita, ela pode ser Uhum. inserida em qualquer ponto do seu livro. Desde você chegar para falar, eu tenho uma ideia e quero transformar em livro. Então, vamos aqui comigo, eu vou sentar com você, a gente vai falar sobre estruturação, a gente vai falar sobre como pode ser escrito, a gente vai desenhar cenas, eu vou acompanhar a sua escrita, eu vou passar mais ou menos uma leitura de... Não falo que seja uma leitura crítica, porque você já vai estar escrevendo em cima do que orienta. Você tem uma leitura para saber se está tudo certinho, vai ter orientação para caso você queira publicação, vai ter uma orientação caso você queira divulgação, mas isso tudo tem prazo. Então, eu remeto a 4 encontros, no máximo 6 meses. E esse prazo vai fazer com que o autor ou se mexa o suficiente para que isso seja entregue, ou pague novamente depois de 6 meses, caso ele continue. Mas o fato de você investir dinheiro e ter um tempo para que esse dinheiro tenha retorno, dá esse, como é que eu posso falar, esse autodisciplina para que você faça valer o que já foi pago. Então é um serviço que eu coloco aí. E também funciona se o cara já tem um texto e quer reescrever e não sabe como, se o cara já tem tudo pronto e só está com problema na divulgação, na diagramação, na hora de colocar. Mentoria não só faz isso, como também conecta pessoas que façam o seu livro acontecer. Tá. Aí eu tive um sonho, sonhei com um lago que tinha um submarino dentro desse lago, e eu não faço ideia como é que um submarino foi parar dentro de um lago, e eu quero escrever uma história sobre isso. Aí eu procuro você e falo, Diogo, eu tô com essa ideia bizarra aqui, vamos transformar isso num livro? É isso que você vai fazer? Você vai me ajudar a transformar isso num A gente livro? começa pelo brainstorm de tudo que pode acontecer, escolhe qual tipo de história que você quer, o gênero, terror, ação, suspense, ficção científica, romance de época, fantasia. Depois coloca em cima desse gênero o tema de ação. É uma perseguição, é uma busca por objetivo, é um enfrentamento, é uma superação.
E nisso a gente começa a trabalhar toda uma estrutura. Aí se a pessoa fala, mas eu não sou uma pessoa que trabalha com estrutura. Então tal, vamos fazer aqui mais ou menos o que você quer que essa história atinja, você vai escrevendo. Só que eu vou te cobrando, tem um acompanhamento por WhatsApp, que é mais prático, a gente conversando, sem que precisar a pessoa tira dúvida, e ao longo desses 6 meses tem ainda esses 4 encontros. Todo o material extra que eu tenho também, que possa complementar, eu vou colocando na plataforma, que é a mesma plataforma que faço a Sim. leitura crítica, e a pessoa Uhum. pode fazer o download de qualquer material complementar meu, que às vezes é adquirido em um curso, em algum workshop, eu já coloco lá para que possa auxiliar a pessoa na mentoria. Entendi. E quando você recebe para trabalhar um gênero, um tema de livro que é muito diverso do seu. Você é um autor de horror. Eu também. O trabalho do meu livro com você conseguiu ficar muito entre nós, porque a gente estava muito em casa, né? São dois gêneros que os dois estão em casa, tá jogando em casa. Mas e quando você lida com um romance ou sei lá, um gênero muito distante de você, como que você se prepara, se arma, ou você evita trabalhar? Como que você faz? Quando eu decidi escrever histórias de terror, já tinha escrito alguns livros que envolviam enredo e tal, mas eu decidi partir de histórias de terror e horror, que eram as que eu mais consumia desde a adolescência. Eu Certo. fui procurar é, pessoas que ensinavam esse tipo de coisa, e é muito difícil você achar quem especificamente fala De só terror. desse gênero. Sim. Aham. Então você procura e acha cursos, livros, workshops, palestras, mentorias, um gênero total. Uhum. E aí você pega, aprende a fazer uma estrutura narrativa total e transformá-la, adaptá-la para o horror. Então, quando a pessoa vem procurar referente a outro tema, eu vou fazer a estruturação da história em cima daquele tema. Eu também sou um leitor diverso, são vários temas que eu percorro aí, eu consigo falar mais ou menos a minha expertise em cima daquilo, e a mentoria também te garante que eu vá atrás de outras pessoas que possam te auxiliar a fazer a história da forma que você quer. Acho que o grande detalhe da mentoria não é simplesmente você ter alguém para te ajudar a escrever, mas também alguém que te ajude a conectar e tirar dúvidas e alcançando pessoas que talvez você não alcançaria ou você não se conectasse para chegar nela. Tem algum gênero que você não. Eu, leitor, não leio hot. Então, eu, profissional, acho que, sei lá, eu ler profissionalmente hot seria uma tortura para mim, porque eu não. Como é que você faz com isso? Tem algum gênero que você não trabalha? Ah, cara, é difícil dizer porque a cada dia que passa tem mais gêneros sendo criados na Amazon. Então é É, falar que algum vem ou sei. não vem. É. Mas até agora, pelo menos no que eu entendo, não há nenhum que eu me restrinja. Uhum. Alguns, assim, sabe, que eu gosto mais de trabalhar, tem outros que não, mas não há algum que eu falo, não, esse aqui eu não trabalho de forma alguma. É muito mais isso que envolvendo a pessoa que quer me contratar, falando, eu quero trabalhar com você, do que eu não quero ler tal livro. Já teve algum trabalho que você recusou? Não precisa, Por logicamente, enquanto, não não. precisa dizer quem, mas já teve algum trabalho que você recusou? Por enquanto, não. Mas, assim, por exemplo, quando eu estava na editora, teve muito trabalho que a gente não passou para frente, porque no feedback, eu tive que ler a obra, dei o feedback para a pessoa não recebeu o feedback muito bem, ou a pessoa achou que o feedback estava errado. Aí eu sei que essa pessoa pode riscar da minha lista e eu não trabalharia mais com ela. Certo. No caso da editora, a pessoa submeteu o livro para análise, mas vamos imaginar que alguém contrate você, aí você lê esse livro e aquela voz genuína dentro de você fala assim: isso aqui é uma merda, eu não consigo, não tem como ser publicado, isso não vai, não vai. Você expõe isso para a pessoa, como que você lida com isso? Se for uma leitura crítica, eu vou expor todos esses pontos como um questionamento para o autor. Por exemplo, então eu fiquei meio confuso aqui nesse trecho, foi muito rápido. É isso mesmo que você quer passar? Você não quer aprofundar o personagem? Então, olha, pulou de uma cena para outra. Não faz sentido para mim você ter alguém que tipo estava numa mesa de cirurgia e do nada já está com uma faca vingando de todo mundo, sendo que ele estava debilitado sem comer. Foi um dos casos que realmente foi um texto que eu peguei. Falei, Uhum. é assim mesmo que funciona? É isso que você quer passar? Então, eu coloco essas coisas que, para mim, não são muito bem como questionamentos para o autor. E se for leitura crítica, ele que vai lá e mexe e não mexe. Quando é uma questão de mentoria,
eu faço de uma forma diferente. Eu falo, olha, isso aqui talvez não funcione por causa disso, disso, disso. Na leitura pegou isso. Se o autor questionar mais uma vez, eu falo, ó, se você me permitir, eu passo para outra pessoa e a gente vê se ela tem a mesma opinião. E aí a pessoa vai lá e coloca. Em geral, quem vem para mim com leitura crítica, que já tem livro publicado, por nossa, nos comentários falaram isso mesmo, eu não sabia como resolver. Então, sei que eu estou num caminho mais ou menos dentro do que é o esperado. Eu fiz uma leitura para uma amiga e nessa leitura eu identifiquei que o personagem que ela estava descrevendo lá era um senhor no interior de São Paulo que fumava um cigarro de palha com um isqueiro daqueles Zippo, sabe, da Segunda Guerra e tal. E, bom, eu fui fumante durante quase mais de uma década na minha vida, então eu sei muito bem que uma pessoa que fuma jamais fumaria um cigarro de palha com um isqueiro Zippo, porque ele é com querosene. E aí, na primeira tragada, esse querosene vai subir para o seu cérebro, vai ficar horrível o negócio. Geralmente você usa isqueiro Zippo com cigarros de papel, porque tem um filtro e tal, e mesmo assim fica um gostinho de querosene na boca. E aí eu apontei isso para ela e ela falou, cara, legal, realmente eu não tinha pensado nisso, eu nunca fumei, eu só acho o isqueiro legal, e foi um presente que o personagem recebeu e tal. E aí, beleza, só que eu passei para ela essa questão de verossimilhança. Qualquer pessoa que fume, leia aquilo, vai falar assim, nossa, é um cigarro de palha com querosene na boca. Se você identifica esse tipo de coisa, você aponta? Eu aponto, sim, para a pessoa, mas também em forma de questionamento. Olha, isso é para realmente estar aqui? O seu personagem vai passar por isso? Você tem essa experiência? Vamos pegar o caso aí do cigarro de palha. A pessoa pode chegar para mim e falar, não, mas como ele ganhou, ele tem uma forma de carinho, ele quer se manter, às vezes ele gosta do querosene. Eu falei, então deixa isso subentendido em algum ponto, para que não fale. Mas vamos supor, por exemplo, que a pessoa descreve um lobo-guará verde. Uhum. Eu encontrei um lobo-guará esverdeado no meio da mata. Aí eu questiono, olha, você realmente acha que pode ser encontrado? Tem algum porém? Porque não sei se foi questão de pesquisa, mas o lobo-guará não tem essas características. Eu coloco lá. Mas são coisas assim que vai muito da pesquisa do autor e a leitura beta também levanta bastante. Mas o que eu reparo da leitura crítica eu coloco também, é o mesmo caso lá da palavra do oratório. Às vezes a pessoa entende, subentende, mas um jovem aqui do Rio de Janeiro, que nasceu, cresceu dentro de um prédio, um condomínio, nunca viu um oratório, vai se questionar o que é. Entendi.